Tricolores de toda a terra, bom dia para todo mundo aí, boa tarde para quem está vendo esse vídeo agora, boa noite também para quem pode estar vendo esse vídeo à noite. Quem tela aqui com vocês é aqueles nossos vídeos de reflexão, né, que a gente sempre faz, né, trocando uma ideia, falando aí de Fluminense, tentando refletir sobre o futuro do Fluminense, tudo aquilo que a gente sempre faz aqui. E a gente está aqui para trocar essa ideia rápida aqui com vocês, pedir para não se esquecer, galera, de se inscrever no canal, deixar o like, é muito importante, hypar esse vídeo, enfim. O Fluminense passa pelo Mamelodi Sundowns e garante classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes, né? Para muitos, né, o Fluminense fez um jogo de administrar o resultado por conta da chave que o Fluminense queria cair. Praticamente muita gente afirma, né, e acredita que o Fluminense escolheu a chave que queria jogar. Eu sinceramente, pela postura do Fluminense, pareceu isso mesmo. O Fluminense quis escolher a chave melhor para ele jogar e aí administrou aquele empate até o final do jogo. Acabou que, se essa foi a proposta, ela foi bem sucedida. Mas é uma proposta de muito risco, muito risco. E que é um risco que, se a coisa acontece errado, os que aplaudiram estariam putos dizendo que o Renato tinha que ser demitido, que ele apequenou o Fluminense. E os que, óbvio, né? Aqueles que agem pela emoção apenas, né? E os que estão martelando agora aqui, iriam estar com a razão, reclamando lá. Enfim, colocando a emoção ao lado da razão, para o lado, deixando a razão aqui, a gente com certeza ficou muito preocupado e achou que não foi uma proposta correta. Objetivamente, cair na chave mais frágil foi a melhor opção para o Fluminense. Mas, enfim, falando aqui do próprio Fluminense e das expectativas que a gente tem na sequência, eu volto a ser bem chato nessa colocação, porque eu acredito que a gente pode construir juntos uma reflexão que eu acredito que seja melhor, mas aí é minha opinião também, né? Agora, o Renato, cara, minha preocupação está no Renato, porque eu acho que o Renato ele não pode se deixar influenciar pela opinião pública. Ele tem que escolher o Fluminense melhor para o momento. E me parece que a escalação, por exemplo, do Cano no último jogo, não vou dizer a escalação do Cano, a não escalação do Everaldo, ela se deveu à pressão pública. Porque na coletiva, por mais de uma vez, ele falou: não, porque o Everaldo é muito importante para o grupo, eu sei que a torcida não gosta dele, porque foi assim com o Thiago Santos no Grêmio, a torcida não gosta do jogador, mas o treinador gosta, enfim. Claramente ele mostrou ali que estava se sentindo pressionado pela opinião pública, pela pressão popular, pela escalação ou não do Everaldo. Isso é muito ruim, tá? Isso é uma impressão que eu tive, isso não é uma verdade absoluta, mas se essa impressão que eu tive ela é verdadeira, é muito ruim o treinador sofrer pressão pública e agir conforme a pressão pública. E esse recado aqui é para o Renato, né? Não sei se ele vai ver, né? Ou se alguém vai levar isso ao conhecimento dele. Mas basicamente é o seguinte: Renato escolhe o que é melhor para o Fluminense. Escolhe o que é melhor para o Fluminense nessa competição. O que eu venho batendo na tecla com a galera não vem entender, às vezes não consegue entender, é o seguinte: a gente está vivendo, e essa foi a minha primeira pergunta para o Renato antes de vir dele embarcar para os Estados Unidos. Eu falei: Renato, você já pensou numa proposta tática, inclusive funções em campo e jogadores, especificamente para a competição do Mundial de Clubes? E por que eu perguntei isso para o Renato? Ele até falou: sua pergunta é boa, não sei o que, mas eu vou ter o jogo com o Inter, não posso responder. É uma pergunta legal, sim, modéstia à parte. Por quê? Porque eu venho alertando a vocês aqui, e na minha pergunta eu queria fazer esse alerta ao Renato, de que não dá para pensar o Campeonato Mundial de Clubes com a cabeça voltada para o que se faz aqui no futebol brasileiro. Entende? Até daria para pensar a nível de futebol brasileiro se a gente pensar nos grandes confrontos. E no próprio Campeonato Brasileiro eu já vinha falando, se o Fluminense enfrentar o Botafogo, ele tem que ter uma proposta reativa, tem que jogar com 3 volantes, ter mais proteção, jogadores de velocidade no contra-ataque. Aí o que o Renato fez contra o Botafogo? Ele me coloca Cano e Ganso para puxar contra-ataque. O que acontece contra o Botafogo? A gente foi massacrado pelo Botafogo. Eu até falei no pós-jogo que parecia que o Botafogo era um time europeu e o Fluminense um time da China. Falei isso no nosso pós-jogo lá do Fluminense e Botafogo. E o que eu defendi de escalação para aquele jogo tá no pré-jogo, que eu falo claramente
que o Fluminense teria que defender com 2 linhas de 4, ter 2 jogadores de escape no contra-ataque, jogadores de velocidade, e que eu deixaria Serna e deixaria o Arias como jogadores do desafogo para o contra-ataque. O Renato não fez isso, ele entrou com o Ganso, entrou com o Cano, e a gente ficou todo no campo de defesa, perdia a bola, dava no Ganso, o Ganso não corre, não dribla, não parte para cima, a gente ficava sem contra-ataque. Porque até os pontas subirem para dar opção para o Ganso, os laterais do Botafogo já tinham descido. Eu falei sobre isso no pós-jogo, fiquei muito irritado naquele pós-jogo. Então, já a nível de futebol brasileiro, você não pode mais pensar o Fluminense em jogos contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo, principalmente esses times. Você não pode pensar como você pensa o jogo contra os demais. E no Mundial de Clubes, essa carga ela aumenta, o problema aumenta. Porque quando você vai enfrentar uma Inter de Milão, você está enfrentando um time fisicamente, taticamente e tecnicamente melhor do que Flamengo, do que Botafogo e do que... Melhor não. No mesmo nível que Flamengo, talvez aí, um pouco acima de Botafogo e de Palmeiras, no caso da Inter de Milão. Passando, enfrentando uma Juventus, por exemplo, o sarrafo é o mesmo. Agora, se a gente for enfrentar um Manchester City e Real Madrid, eu concordo que realmente é um milagre. A gente vai ter que ser um jogo 100% perfeito. E o que o adversário faça um jogo 20% perfeito ou 10% perfeito. Mas entende, é palatável vencer da Inter, mas ainda assim a gente precisa ter um time competitivo em campo, reativo, competitivo, que guerreie, que tenha a capacidade de guerrear contra o seu adversário, que os 11 jogadores contribuam na marcação, na marcação, na fase defensiva, e que contribuam também na fase ofensiva. Não dá para ter um em campo que não faça isso. O que aconteceu no jogo contra o Mamelodi? O Cano, ele não era o homem de referência, como o Everaldo vem sendo, para você ter a opção da amplitude. O passe no Everaldo para ele soltar para quem vem de lado ou quem vem de trás. O Everaldo fez isso muito bem contra o Borussia, ele colocou o Arias na cara do gol assim. E volto a falar, o Arias, galera, o Everaldo, ele não deveria ter sido contratado, ele é inferior ao Cano tecnicamente. Só que para esse Mundial, as características do jogo dele são as que melhor atendem a proposta única que o Fluminense tem de jogo, de jogar com 3 volantes. Aí, beleza, a gente pode até variar. Não, Quintela, mas não tem necessidade do Everaldo, pode ser o Serna como falso 9. Concordo com vocês que pode ser o Serna como falso 9. Só que se for o Serna como falso 9, a gente vai ter que jogar com 2 linhas de 4, com Canóbio na segunda linha, e no contra-ataque ter o contra-ataque com Arias e Serna. Abertos, sem um homem de referência. Sem esses 2 voltar. Para que no contra-ataque você tenha 1 contra 1 com o time dos caras. É uma proposta, inclusive a proposta que eu defendi para o primeiro jogo contra o Borussia. Eu defendi essa proposta. A gente faria um jogo mais de bloco baixo e tendo esse contra-ataque com os 2 no escape. É uma proposta que também dá para colocar em prática se a gente quiser para o Mundial. Mas eu acho que sobram apenas 2 propostas. Em ambas a gente tem que ter 3 volantes. Ou no 4-4-2 em linha baixa, com os 2 homens de contra-ataque, ou no esquema que a gente utilizou, que foi o 4-2-3-1, né, com, na verdade, 4-3-2-1, né, com os 3 volantes, cinturão de volantes, o Arias e o Canóbio e o Everaldo na frente. Ou 4-1-4-1, né? Na verdade foi um 4-1-4-1, para falar certo. Então é a proposta que a gente pode colocar em prática para essa competição. Terminou essa competição, sul-americana, as outras competições, não precisa jogar desse jeito. Nessas competições sul-americanas, você tem a opção de ter propostas táticas diferentes. Do 4-1-4-1. E de Everaldo e por aí vai. Inclusive tem que contratar um centroavante. Acho que ficou claro para todo mundo. Então, isso é o melhor para o Fluminense. A gente pode discutir a titularidade do Canóbio para entrar, de repente, o Serna ou o Keno no segundo tempo? Concordo. Mas a proposta para a gente conseguir competir é essa. E na chave que a gente está, gente, dá para a gente chegar até a semifinal. Dá para a gente chegar até a semifinal. Tá? Até uma final. Mas para isso, o Renato tem que se desgarrar da gestão de vestiário, tem que se desgarrar da pressão pública por escalação de jogador, que isso está errado, e tem que colocar em campo o que é melhor. O torcedor precisa entender que não há que se falar aqui em jogador. Eu tô pouco me fudendo pro Everaldo. Ele ganha muito. Tem que aceitar crítica. Eu não tô nem aí pra jogador, não tô nem aí pro Cano se ele tá puto, se vai ficar feliz, se o Ganso tá puto com a reserva. Não tô nem aí.
O que eu quero é que meu Fluminense vá o mais longe possível até ganhar esse título. Para isso, é possível? É possível. Mas precisa fazer jogos perfeitos, perfeitos, sobretudo no ponto de vista defensivo. Gente, o Fluminense não vai mais propor jogo contra ninguém. O Fluminense não tem, daqui para frente, condição de propor jogo contra nenhum time que ele vai enfrentar. Nenhum time. E olha, caímos na chave mais fácil. E ainda assim, o Fluminense não tem condição de propor. Propor jogo é ter a bola e botar o adversário para trás, empurrar o adversário para trás com controle de posse ofensiva. O Fluminense tem time para fazer isso? Vocês acham que o Fluminense tem time para fazer isso contra a Inter de Milão, por exemplo? Soteldo estando disponível, a gente ganha um pouco mais disso. Porque a gente pode deixar o Soteldo aberto pela direita, o lado esquerdo lá pode até colocar o Serna e ter o Arias como um homem de ligação. Com o Everaldo na frente ou com o próprio Cano, porque aí você tem o Soteldo e tem o Serna. Jogadores que podem fazer triangulações pelo lado junto com Arias ou com os laterais, e aí sim o Cano ser municiado, porque o Cano precisa ser municiado. Num jogo que o Fluminense está fazendo reativo, o Cano ele não consegue jogar porque o time não joga para ele. Você pode ver que a única vez que o time jogou para ele, uma jogada, uma triangulação pela direita contra o Mamelodi, o Cano acertou um carrinho na trave. Porque o Cano, ele é útil sim, ele vai ser ainda muito importante para o Fluminense em mais 2 anos aí. Mas para essa proposta do Mundial, o Mundial não é Sul-Americano, não é Campeonato Brasileiro. No Mundial a gente precisa se defender muito bem. E quando tiver a chance, contra-atacar muito bem. O Botafogo está dando aula disso. Só que não dá para o Fluminense fazer isso com o Cano. Não dá para o Fluminense fazer isso com o Ganso, porque eles não têm velocidade e intensidade para fazer esse tipo de jogo. Ontem o Everaldo fez muita falta, principalmente fazendo o pivô entre os zagueiros. Os zagueiros do cara subiram. O Mamelodi costuma jogar com 3 zagueiros, jogou com 2 só ontem. Porque viu que não tinha a pressão do atacante em cima deles. Então, Renato, coloque em campo que é melhor para o Fluminense. Se é o Everaldo, coloque o Everaldo. Se é o ataque com 2 homens abertos, coloque o Serna. Mas coloque o que é melhor para o Fluminense. Não caia na pressão da torcida midiática. O torcedor do Fluminense tem que entender que não é o jogador. Não interessa o jogador. É o que é melhor para o Fluminense. E a melhor partida nossa foi contra o Borussia Dortmund, jogando com 3 volantes e com o Everaldo de pivô. Estão pegando o recorte do gol que ele perdeu e estão prejudicando o Fluminense com isso. Porque estão massacrando o Everaldo, o Renato está sentindo pressão, ele falou isso na coletiva ontem. Claramente, para quem tem uma boa capacidade de interpretação, ficou claro que a pressão no Everaldo está fazendo efeito. Então está na hora da gente dar mais confiança ao Everaldo e entender que tá ruim com ele e fica pior sem ele. Sem um homem de referência. Fica muito pior. Ainda mais enfrentando uma zaga pesada como a da Inter de Milão, que você precisa segurar a linha defensiva deles, porque eles gostam também de jogar dentro do campo do adversário. É importante ter um jogador para fazer pivô ali, pressionando a linha defensiva dos caras. Volto a falar. O Fluminense, nesse momento, precisa entender que ele está numa competição que é diferente de tudo que ele já jogou. É a competição mais difícil, talvez, da história do Fluminense. Pela quantidade de time gigante, pela dificuldade que essa competição impõe, talvez seja a competição mais difícil da história do Fluminense. E se a gente quer competir, lutar até o fim contra esses times e ter alguma chance, a gente tem que primeiro se defender muito bem, sabe? Se defender muito bem, com muita voracidade, com muita organização, e depois contra-atacar muito bem. Para isso, a gente não vai conseguir fazer com um modelo de jogo que não seja um modelo com 3 volantes. Aí vocês discutam. Eu quero 4-3-2-1, eu quero 4-1-4-1, eu quero 4-4-2 sem o Everaldo e com o Serna e com o Arias puxando contra-ataque. Beleza. Mas a gente vai ter que entender que a nossa realidade é essa. É de se defender muito bem e contra-atacar de forma letal. O Soteldo voltando pode ser uma opção de contra-ataque. Né? Pode usar o Serna, pode usar o Keno. Imagina Keno de um lado e Soteldo de outro, 2 dribladores para enfrentar a zaga da Inter de Milão. O caminho pode ser esse. Mas é muito importante ter o centroavante. É muito importante ter o jogador de referência dentro da área. Talvez, se o Fluminense tiver ímpeto ofensivo, um segundo tempo, que a Inter de Milão esteja com freio mais arriado,
Aí sim o Cano pode entrar no lugar do Everaldo e ser o cara para fazer o gol. Porque aí vai surgir jogadas do Soteldo e do Keno pelos lados. A bola pode, o Cano se movimentando dentro da área, pode fazer o gol. Agora, o Cano não pode começar o jogo. Ele não pode iniciar o jogo contra um time que tem posição sobre a gente. A gente precisa do homem de referência. Não é sobre Everaldo e sobre Cano. Não é sobre essa disputa. É sobre o que é melhor para o Fluminense. A pessoa precisa ter inteligência para entender que a gente não está falando aqui que o Everaldo é craque ou que é melhor que o Cano. Não, porra, o Cano é melhor. Só que para a realidade que a gente adotou para essa competição, e levando em consideração que nós não vamos ser protagonistas, nós precisamos fazer um jogo reativo, que é se defender para contra-atacar bem, o Everaldo encaixa melhor. O Everaldo encaixa melhor. E Renato, não aceita pressão. Faça o que é melhor para o Fluminense. Já passou da hora, meu amigo. É isso aí, esse é meu recado aí, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus aí, um ótimo dia.